Primeiro, do nosso grande orgulho de fazer essa sessão em homenagem ao Dia do Professor e das professoras brasileiras. Eu sei que em todo o país, em escolas de todas as regiões, realizam amanhã, dia 15 de outubro, a homenagem aos professores e professoras. Nesta casa, nós podemos divergir em muita coisa. As duas casas do Congresso são casas em que sempre é bem-vindo uma divergência democrática, saudável e construtiva. Graças a Deus que é assim. Feliz a nação que o parlamento é formado por vozes plurais, que ao abrigar o dissenso expressa a diversidade e a riqueza do seu povo. Um dos grandes consensos nacionais, sem dúvida, é o sentimento de respeito e gratidão pela figura do professor e da professora. Qualquer que seja o posicionamento político de cada um de nós aqui presentes, todos sabemos da importância dos professores em nossas vidas. Todos fomos influenciados por esses mestres em nossas cidades, pequenas, espalhadas por todo o país, ou em grandes cidades, escolas de bairros e metrópoles, onde nada falta, escolas privadas, escolas públicas. Nossa formação pode ter se dado em uma escola pública e nos orgulhamos bastante disso, ou ter acontecido em instituições particulares. O que todos esses caminhos têm em comum é a presença incansável, firme e atenciosa, rigorosa, competente daquele professor ou daquela professora, dos professores que ajudaram a construir a estrada que todos nós percorremos até aqui. Talvez haja ainda um outro consenso entre nós, a necessidade de investir mais em educação no Brasil, o que passa necessariamente pela valorização objetiva da carreira do magistério. Quanto mais avançada a idade de cada um de nós aqui presentes, nós temos a lembrança e por vezes ouvimos as pessoas repetindo. Quem não ouviu as pessoas dizerem: a escola do meu tempo era uma boa escola. Era uma escola em que se estudava o francês, o latim, escolas públicas do interior ou da capital, em que as disciplinas eram ministradas com seriedade e competência. Escolas em que o professor confirmava sua posição de destaque no tecido social nos anos 50 e 60. Mas também vale destacar que eram escolas de poucos, para poucos, excludentes. O grande desafio que nós enfrentamos é a universalização da educação, a garantia da oferta educacional para crianças a partir da educação infantil, da creche, da pré-escola, até o final do ensino médio e a continuidade no ensino superior. Muitos diziam que a remuneração naquela época era uma boa remuneração. De novo, a escola para poucos. É inegável a evolução de vários indicadores quando nós olhamos hoje a perspectiva do Brasil. Mesmo assim, temos grandes alertas em relação ao que os dados estatísticos ainda revelam. O Censo Escolar de 2024 mostra uma taxa de analfabetismo na ordem de 5,3, a menor da série histórica desde 2016. Mas vejam, 5,3 se traduzem em 9,1 milhões de pessoas, com 15 anos ou mais, totalmente analfabetas, totalmente alijadas da possibilidade de ler e entender uma mensagem, a impossibilidade igual de produzir qualquer fragmento escrito. Isso é responsabilidade e é desafio para todos nós. Como trágico também é que em 2025 o Brasil conte apenas com 29% da população entre 15 e 64 anos, conte com um total de 24% como analfabetos funcionais. Esse percentual não se altera desde 2018. Prosseguindo com o censo escolar, nosso número de matrículas na educação básica melhorou bastante pós-Covid. Os nossos números em vagas para a educação integral aumentaram de 18% para 23%.
Já chegamos a 44% das escolas públicas conectadas com a internet, um número razoável, dada a dimensão continental, mas o desafio permanece, da educação igual para todos. Já chegamos, são 4,2 milhões de alunos em atraso escolar, um número ainda bastante significativo. Em 2024, 63% das crianças de 0 a 1 ano de idade não tinham acesso à educação infantil, às creches, que faz toda a diferença e nós hoje sabemos disso. A neurociência nos orienta claramente da necessidade da garantia da educação infantil de qualidade, ministrada por professores. Essa é a nossa responsabilidade. Nossos alunos estão 82% abaixo da média de ciências e 93% abaixo da matemática, nos exames do PISA. Por vezes, e essa casa escuta muitas, dizendo: a educação hoje tem muito dinheiro, tem muito recurso, já é suficiente, nós temos um problema de gestão, o que não é verdade. Vez ou outra, o professor Rafael sabe que nós enfrentamos, do discurso que se repete em que existe muito dinheiro hoje disponível para a educação, mas que a educação não tem conseguido cumprir a sua tarefa, que também não é verdade. Quando nós comparamos os valores investidos, enquanto os países da OCDE investem, em média, mais de 12 mil dólares anualmente, o Brasil fica em torno de 3.800 dólares. Não precisamos lembrar como são mal remunerados e não precisamos lembrar que, quando nós falamos de piso, nós estamos falando de uma parte da valorização. O maior desafio nosso é que, a partir do piso, nós possamos ter carreiras que sejam atrativas desde o início. Não um piso ou uma carreira que chegue no final, meia dúzia de professores com mestrado, doutorado, e que não incentive a permanência na carreira. Como educação pública, nós acreditamos que ela transforma, ela impulsiona um país. O nosso desafio no Congresso é de persistir na segurança e na garantia da continuidade dos pisos separados de educação e saúde, da continuidade do Fundeb, do uso dos royalties do petróleo, de que a reforma tributária não retire recursos da educação, porque os desafios ainda são enormes, de escolas que não têm sequer saneamento básico. Eu estou falando do básico, de não ter saneamento, de não ter uma biblioteca, de não ter sala de aula. Por isso, nós votamos com grande alegria, na semana passada, o Sistema Nacional de Educação, que na Câmara foi relatada pelo meu colega, deputado Rafael Brito, e que agora, dentro do Sistema Nacional de Educação, há meta de nós trabalharmos pela primeira vez na organização do custo aluno qualidade, de que o novo Plano Nacional de Educação possa se organizar com metas para serem cumpridas. E eu digo que, se o plano não tiver responsabilidade e controle dos órgãos de controle, dos tribunais de contas dos municípios e estados, do Tribunal de Contas da União, o plano vira mero documento bonito, mas sem efetividade, porque o orçamento tem que refletir as prioridades colocadas nos planos, tanto nacional quanto estadual. Como a educação transforma, e nós acreditamos, a realidade precisa mudar quando ela realmente se transformar nessa prioridade. Prioridade orçamentária, prioridade suprapartidária, e que, apesar das mudanças políticas que um país democrático enfrenta, a educação não deve pagar o preço de rupturas e de descontinuidade. Finalizando, a nossa expectativa é de que o Plano Nacional, sendo votado, o Sistema Nacional com a sua estrutura e implementação, a continuidade do Fundeb, porque ano que vem nós temos a avaliação do Fundeb, mas ele já é permanente, ele está na Constituição. São ajustes dos modelos do financiamento, os modelos desenhados que devem cumprir a sua tarefa acima de tudo,
da garantia e o respeito do direito à aprendizagem, mas que seja em busca da redução das desigualdades. Isso significa investir mais onde existe maior vulnerabilidade, investir na formação dos nossos professores e, ao mesmo tempo, carreiras, um piso salarial e carreiras que sejam atrativas e motivadoras. Parabéns a todos os professores e professoras desse país. Parabéns ao Brasil, que através das escolas, nas nossas aldeias, regiões quilombolas, pequenos municípios, nas capitais e periferias, nós, através das escolas, estamos construindo um Brasil em que haja respeito à democracia e a busca da redução de toda e qualquer desigualdade. Muito obrigada. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional.